Fala galerinha, e aí, tudo em paz? Estou aqui hoje para resolver uma daquelas que o pessoal está dizendo foi uma das questões mais difíceis do Enem 2025, que foi a questão de função tangente. Eu concordo que foi uma questão que pegou muita gente de forma inesperada, né? Confesso que eu também não imaginaria que o Enem fosse colocar a função tangente. Acho que todo mundo sabe que as funções trigonométricas, quando aparecem no Enem, é basicamente a função seno e a função cosseno. E dessa vez pegou todo mundo de surpresa. Mas assim, galera, tem algumas estratégias que te ajudariam a resolver essa questão. Vamos dar uma olhada? Um recipiente tem um formato que faz com que, ao ser enchido de água com uma vazão constante, a distância d da lâmina de água ao tampo da mesa, em centímetro, aumente em relação ao tempo t em minuto, de acordo com a função do tipo. E aí temos, né, a fórmula da função tangente aqui com seus parâmetros. Sendo os parâmetros K, P e M números reais, para t variando entre 0 e 4 minutos, conforme ilustrado na figura, na qual estão apresentadas assíntotas verticais da função tangente, utilizada na definição de D. Tá bom? Então aqui está o gráfico. Vamos passar aqui para o próximo slide, que a gente vai ter mais espaço para resolver a questão. A expressão algébrica que representa a relação entre D e T é... Então assim, galera, vamos lembrar que aqui é uma questão de gráfico de função, onde as alternativas são as suas fórmulas, as suas leis de formação. Então, esse tipo de questão, independente de qual é a função, tem sempre uma estratégia que a gente pode tentar utilizar para ajudar a gente a encontrar a alternativa correta, que é o quê? Substituir pontos, né? Nesse caso, nós temos um ponto específico, que é o par 2,5 com 30. Tá? Então, a gente vai usar ele daqui a pouco. Porém, a gente sabe também que você corre o risco de encontrar duas ou até três alternativas em que aquela substituição dê verdadeira. Né? Substituir um único ponto nem sempre vai te levar à resposta correta. Vai diminuir o número de possibilidades, mas não quer dizer que você já vai encontrar a alternativa correta. Então, aqui, por exemplo, se você tiver um mínimo de conhecimento de função tangente, ou de tangente de modo geral, você consegue, pelo menos, eliminar algumas alternativas. Até mesmo, galera, com um raciocínio muito próximo, né, do que a gente usa na função seno e na função cosseno. Então, por exemplo, observando, o 30 está na ordenada. Ou seja, vamos chamar aqui de y, né? É o d, que seria o nosso y. Então, eu tenho que procurar funções onde esse 30 afete o resultado final de uma forma mais efetiva do que necessariamente o x. Tá? Então, por exemplo, eu não arriscaria a letra A, porque o 30 que aparece na letra A, ele está multiplicando o arco, ele vai multiplicar o t, vai multiplicar ali a fração. Então, ele não vai afetar de forma direta o valor da tangente. Claro que ele vai afetar, porque ele está alterando o arco, e a depender do arco, a tangente é diferente. Mas para pensar comigo. Para eu chegar numa resposta como 30, que está aqui no eixo das ordenadas, eu já tenho 2,5 aqui. Então, eu precisaria que a tangente de algum arco, que eu não sei qual é, desse 27,5. Galera, a gente sabe muito bem que na trigonometria, a gente trabalha basicamente com aqueles arcos notáveis. 30, 45 e 60. Os extremos, 0, 90, 180 e 270. E também os simétricos, né, dos arcos notáveis. 120, 150, 135, 210 e assim por diante. E em nenhum deles você vai encontrar uma tangente 27,5. Se você me perguntar assim, prof, qual é o arco que tem tangente 27,5? Não sei te dizer. Então, é improvável que o Enem cobre isso, né? Então, com toda certeza, não vou na letra A. O mesmo acontece para a letra B. Repara, para poder chegar em uma resposta 30 para o D, eu precisaria que a tangente aqui desse 26. Para 26 mais 4, bater 30 de novo. Qual a probabilidade de conhecer o arco com tangente igual a 26? Fora de cogitação, letra C, fora de cogitação. Outros fatores me fariam eliminar também essas alternativas. Vou falar deles daqui a pouco. Então, com isso, as alternativas mais viáveis, ó, letras D e E, porque elas apresentam um 30 do lado de fora. E aí, eu preciso o quê? Eu preciso que a tangente dê 0. Aí já ficou algo mais
tranquilo, porque no ciclo trigonométrico, ó, fazer aqui um ciclo trigonométrico rapidinho, a gente sabe que o eixo da tangente é esse. Aí, claro, galera, que exige um pouquinho de conhecimento básico sobre o assunto, pelo menos. Esse é o eixo da tangente. E os arcos que têm tangente zero se encontram aqui, ou seja, 0 e os seus côngruos, e aqui, né? 180 e os seus côngruos, beleza? Então, pronto, o que é que eu vou fazer agora, prof? Eu vou substituir o 2,5 no lugar do t, para ver em qual caso aqui vai zerar o arco, né? Vai zerar a tangente, melhor dizendo. Então, vamos lá. Vou começar substituindo na letra D de dado. Então, na letra D, nós vamos ter 30 mais a tangente de 1/2 vezes... Lembrando, qual é o x do ponto que eu estou substituindo? 2,5. E eu quero ver se vai dar 30. Né? Então, 2,5 eu vou colocar na forma fracionária. 5 sobre 2 menos 5. Então, aqui eu vou ter 30 mais a tangente. Olha só. 5/2 menos 5 dá menos 5/2, né? Tipo, a metade de 5 menos 5. Então, vai dar menos a metade de 5. Menos 5 sobre 2. Vezes 1/2 dá menos 5/4. Professor, mas eu não sei quanto é a tangente de menos 5/4. E nem eu. Mas não preciso saber. Por quê? Uma certeza eu tenho. A tangente de menos 5/4 é diferente de zero. Automaticamente, esse resultado vai dar diferente de 30 com toda certeza. Então, já não pode ser também a letra D. Vou confirmar para você que é a letra E. Tá? Mas aí na prova do Enem precisa confirmar? Não. Confia e só vai. Ó, 30 mais a tangente de 1/2 vezes 1/2, 1/2 não, 5/2, né? Eu estou substituindo x por 2,5, que é 5/2, menos 5/2. 30 mais, olha lá no parênteses, galera. 5/2 menos 5/2 vai dar 0. 1/2 vezes 0 vai dar 0. Então, vai ficar tangente de 0. Tangente de 0 é 0, ou seja, essa conta vai dar 30, então vai bater certinho com o nosso ponto. Então, a alternativa correta, letra E. Não preciso me preocupar com mais nada, galera. Claro que isso aqui eu estou falando de estratégias de resolução. Esse tipo de questão onde as alternativas são as leis de formação, você pode usar pontos para testar e usar outras características. Então, quer ver uma outra coisa que poderia ajudar? Mas aí já exige um pouquinho de conhecimento de função tangente. O período. O período da função tangente é π dividido pelo módulo de C. Quem é esse C, prof? É o coeficiente da minha incógnita, tá? Do meu x, que no meu caso é o t. Então, o número está multiplicando o meu t. Pô, prof, mas eu não sei qual é o período no gráfico. Eis o motivo do gráfico da questão ter te dado duas assíntotas, ó. O período, ele é o intervalo, ó, entre uma assíntota e outra. Então, como é que eu faço para descobrir o período? Eu pego o maior, um x ali da assíntota, o x maior da assíntota da direita, né? E subtraio pelo x da assíntota da esquerda, ó, para encontrar a distância, né? O maior menos o menor. E aí, fazendo, ó, 5 menos 5 vai dar 0. 2π menos 2π vai somar, vai dar 4π. Ó, então, eu vou ter 4π sobre 2, que vai dar 2π. Esse é o período da nossa função, né, nessa questão. Ora, então vamos lá, voltar? Eu estou procurando em qual alternativa o período vai dar 2π. Para o período ser 2π, ó, 2π é igual a π sobre... Eu vou colocar C apenas, porque nenhuma dessas questões está trabalhando com um número negativo multiplicando, tá vendo? Não tem ninguém aqui, ó, que está multiplicando aqui é o 30, aqui também que está multiplicando é o 30, 2,5, 1,5, 1,5. Então, resolvendo, π cancela com π. Multiplicação cruzada, né? Produto dos meios pelos extremos. 2c igual a 1, c igual a 1/2. Olha aí, ó, outro motivo pelo qual eu teria apenas as letras D e E como possibilidades. E aí, mais uma vez, eu testaria o ponto. Mas assim, galera, essa estratégia aqui do período, de novo,
eu só usaria mesmo se eu não tivesse confiante na minha primeira análise. Mas como eu disse para vocês, pensando em vestibulares e principalmente pensando no Enem, as questões do Enem são pensadas para você usar esse tipo de estratégia. Então confia, ó. Os valores fora do seno, do cosseno, da tangente, eles afetam a imagem, eles afetam a ordenada. Então, para eu chegar em 30, era mais provável eu ter 30 do lado de fora do que do lado de dentro, do lado do arco, tá bom? Então, espero que vocês tenham percebido que não é uma questão das mais complicadas para acertar no vestibular. O assunto por si só, claro que é um assunto que dá trabalho, mas com a estratégia correta, você acerta esse tipo de questão, tá bom? Se gostou, compartilhe aí com a galera e me siga para mais vídeos como esse. Valeu, galera. Beijo.